Olá, bom dia, segundo ano. Tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com vocês com mais esta videoaula. Nós vamos tratar sobre os exercícios relacionados ao artigo de opinião e carta de solicitação, tá? Os exercícios do livro 3, da página 123 a 128, ok? Então pega o seu material para a gente poder começar a trabalhar, tá bom? Antes eu vou fazer com você, vou recapitular um pouquinho o que é o artigo de opinião, né? Vamos relembrar aí e a carta de solicitação também, tá? Então acompanha aí comigo, gente. Vamos lá. Artigo de opinião não é nenhum gênero textual que você não tenha ouvido falar, né? Afinal de contas, você está no segundo ano do ensino médio. Você já se deparou aí com muitos exercícios e muitos gêneros textuais relacionados ao artigo de opinião. É um gênero argumentativo, né? Ele tem o objetivo aí de trazer a sua ideia, a sua opinião. Ele levanta, ele suscita assuntos relacionados à sociedade, né? Ele está muito presente nos jornais, nas revistas, nos blogs, hoje com a internet, né, nos sites eletrônicos relacionados a notícias e afins, né? Alguns vestibulares também solicitam a produção desse tipo textual, tá? Então fique atento, né? Dependendo aí da instituição para onde você estiver pensando em fazer a sua prova, pode ser que você se depare aí com a produção de um artigo de opinião, ok? A função dele é apresentar e defender um ponto de vista sobre determinados assuntos, diversos assuntos, e assuntos esses relevantes para a sociedade, tá? Então é importante que você tenha conhecimento para poder desenvolver aí a sua ideia sobre o tal assunto, ok? E aqui embaixo, né? Deixa eu sair. É um gênero argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende tal um ponto de vista por meio então de argumentos. Tem que estar tudo muito bem articulado, né? Fundamentado, ok? Então nós temos aqui, relembrando aí, o artigo de opinião, tá? Se você precisar, escreva, copie, faça sua anotação aí, ou no caderno, ou ao lado no espaço aí no livro, tá? Deixa eu só me organizar aqui também, enquanto isso. A carta de solicitação, gente, que nós também falamos na página 121, você encontra, né, e na 122 também. Mas eu vou falar aqui rapidinho, tá? A carta de solicitação é um subgênero textual que tem como função estabelecer a comunicação entre interlocutores em diferentes posições de poder, para que o destinatário possa auxiliar ou solucionar o problema do remetente. Então, imagine que você seja então o remetente de uma carta. Nessa carta você vai solicitar, pedir, né, alguma coisa, tá? Às autoridades, às instituições referentes, né? Aquele que vai poder então te atender de alguma forma, tá? A estrutura da carta de solicitação obedece uma formalidade, gente. Não é porque você vai pedir alguma coisa, né? Você vai usar de forma informal. Não. A carta obedece uma formalidade, tá? Apresenta uma linguagem concisa, organizada, né? E respeitosa, ok? Lembre-se que é um registro formal, tá? A carta de solicitação ela apresenta semelhanças com a carta de reclamação, mas presta atenção, há uma grande diferença. Na carta de reclamação, a pessoa está indignada, né? Ela demonstra mais insatisfação, ok? Já na carta de solicitação, ela é amena, ela solicita, ela pede, tá? Ok? Deu para entender a diferença? Beleza, então vamos seguindo.
Título, linguagens, argumentos e assinatura, tudo isso são características que precisam estar na carta de solicitação, seja ela escrita no meio antigo, né, vamos dizer assim, ou através hoje do e-mail, por exemplo, né, dos meios aí online, digitais que a gente tem a nosso favor para estabelecer essa comunicação e enviar assim a carta de solicitação, tá? Vamos lá então para o nosso exercício, né? Na página 123, aqui tá 125, mas é referente ao texto, tá? Na página 123, você tem aí uma atividade que ela é discursiva, ou seja, é uma redação para você produzir, tá? O tema aí é sobre o lixo eletrônico e o meio ambiente, né? O texto 1. Na verdade, a temática é o descarte e a reciclagem do lixo eletrônico. E aí ele apresenta para você textos de apoio, o texto 1 e o texto 2, ok? Ele pede, então, olha um exemplo aí de redação para concurso. Ele pede que você redija uma carta de solicitação. Vê lá, na página 124. Lá embaixo. Vira aí a página, gente. Redige uma carta de solicitação em até 15 linhas. A quem? Ao vereador de sua cidade, senhor Eugênio da Câmara. O que você vai solicitar? A proposição de um projeto de lei que crie programas de descarte e de reciclagem de lixo eletrônico, tá? Você deverá assinar a sua carta usando apenas o nome cidadão ou cidadã, ok? Então, tá aí um exemplo, né? Um exercício que você pode estar treinando, tá? Relacionado à carta de solicitação. Tá bom, gente? E assim a gente vai, então, para a página 125. Na questão número 1, que é essa aí, que você está vendo, né? O texto anterior, ele pode ser classificado quanto à sequência e ao gênero textual, predominantemente como o quê, gente? Aí a gente tem que ler, lógico, né? Não tem como. Eu vou fazer a leitura rapidinho, você me acompanha aí. Deixa eu aparecer aqui, que acho que fica melhor, né? Esse texto está na página 125, tá? O título é O Desmonte Silencioso dos Cursos das Casas de Cultura, tá? Vamos fazer a leitura para a gente poder ir para o exercício número 1, ok? As Casas de Cultura Estrangeira, CCE, da UFC, enfrentam há anos dificuldades na oferta de seus cursos, problemas causados em especial pelo baixo número de professores. Com a Lei número 12.772 de 2012, esperava-se assegurar o prosseguimento deste fabuloso projeto dedicado à comunidade cearense desde a sua criação dos anos 60 pelo reitor fundador Antônio Martins Filho. Em setembro passado, o CH e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas propuseram que cada professor das CCE, ou seja, das Casas de Cultura, fosse obrigado a dar no mínimo uma disciplina num curso de graduação da UFC, sendo esta disciplina determinada pela graduação. Se levada a cabo, esta proposta retiraria completamente das Casas de Cultura a relativa autonomia que possuem em gerir seus cursos, tendo como consequência o corte imediato de vagas e o desmonte de um projeto de extensão presente no imaginário do cearense, como um espaço de aprendizado de línguas e de oferta de oportunidades. A administração afirma que a atuação das Casas de Cultura do Ceará seria ilegal. Então, olha só, gente, preste atenção. A administração afirma que a atuação seria ilegal. Por quê? Aí ela, né, repara aí, argumentando. Pois os cursos ali oferecidos seriam só extensão e não ensino. Tal como o tripé ensino, pesquisa e extensão.
E ali aludiu a uma advertência do MEC sobre o problema, porém não apresentou tal documento à comunidade diretamente atingida, servidores, docentes, técnicos administrativos e alunos. Eu vou parar aí, porque já vai dar para a gente poder identificar o que a gente quer, tá? Então, olha só, nesse texto pode ser classificado quanto à sequência, né? O que predomina nele? Argumentativo do gênero editorial, ele é expositivo do gênero artigo de opinião, ele é argumentativo do gênero artigo de opinião, ele é descritivo do gênero texto expositivo, ou ele é instrucional do gênero texto expositivo. Observe, lá ao final do texto, tem o nome, né, de quem escreveu, Rogéria C. Pereira. Está disponível ali no www.upovo.com.br, dia tal, notícias, jornal, opinião. Então, você encontra referências no exercício que podem te favorecer e te levar à resposta certa. Nesse caso, então, o exercício aí tem como resposta a letra C, tá? Argumentativo do gênero artigo de opinião, ok? Muito bem, se você pegou, entendeu, acertou. Vamos lá, vamos seguindo. Página ainda 125. Também estou com meu livro aqui aberto, tá? Acompanha aí no seu. Questão 2, ok? Na questão 2, ele começa uma questão do Enem, olha aí. Uma questão do Enem, tá? O texto tá na página 125 e o título são Novas Tecnologias, ok? Vou fazer a leitura também com você, acompanha aí comigo. Atualmente prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como o futuro já chegou, maravilhas tecnológicas e conexão total com o mundo fetichizam novos produtos, transformando-os em objetos do desejo, de consumo obrigatório. Você observa que tem ali quase que uma manipulação, né? Levando então o telespectador, o leitor, né? Aquele que está ali ouvindo ou vendo, né? A desejar também. Então, olha só. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas o futuro, né? Tão desejado, entre aspas. Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático, né? E perverso, ou de um aparelho capitalista controlador, tá? Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de comunicação, que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento. Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão. Somos livres para nos aprisionar. Olha isso, gente. Por espontânea vontade. A esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto controlamos quanto somos controlados. E aí? Forte esse texto, né, gente? Sobre as novas tecnologias. E tem um fundo de realidade, né? Bom, ao escrever um artigo de opinião, você repara como o texto ele leva o leitor a essa reflexão? Caramba, né? Ele se vê, será que eu estou tão aprisionado assim? Será que eu estou vivendo isso aí que está falando? Eu estou tão escravizado, né, na questão das mídias. Eu estou sendo levado por tudo que me é apresentado. Reparou? Então, olha só. Ao escrever um artigo de opinião, o produtor ele precisa criar uma base de orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Tá? Essa é a questão 2 aqui que a gente vai ver agora, ok? Então, diante disso, nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque tem um objetivo. E qual é o objetivo, gente?
Será que a utilização dessas formas verbais aí, ó, cria relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas tecnologias? Enfatiza a probabilidade de que toda a população brasileira esteja aprisionada às novas tecnologias? Indica de forma clara o ponto de vista de que hoje as pessoas são controladas pelas novas tecnologias? Torna o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é manipulado. Demonstra ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias controlem as pessoas. Tem muita coisa aqui que você vai acabar se confundindo, né? Porque, assim, a maioria delas estão de acordo, mas olha o enunciado. Ele é muito específico com relação à escolha das formas verbais. Então, quando você volta no texto, você vai observar que ele utiliza muito a primeira pessoa do plural. Por quê? Qual é o objetivo dele? É fazer com que o leitor se sinta ali copartícipe, né? Ou participante, ou caramba, eu também, né, me vejo fazendo dessa forma, praticando, sendo manipulado. Percebe? Então aqui nós temos o que? Letra D. Ele torna o leitor copartícipe do ponto de vista de que ele manipula, a gente manipula sim as novas tecnologias, mas por elas somos manipulados. É isso, entendeu? Por elas nós somos manipulados, né? Por conta da mídia, por conta de tudo que ali nos é imposto. Você repara que ele começa falando, né, as formas com que eles apresentam, né? O futuro já chegou, maravilhas tecnológicas, né? Tudo isso acaba levando você também a desejar o que eles estão ali apresentando, tá? Então, aí na questão 2, nós temos a letra D, ok? Muito bem. Próximo texto. Viu, gente? Questão de Enem, hein? Vestibular. Uma revolução em 5 minutos, página 126, tá? E a questão está ao lado. No artigo de opinião, a autora aborda um tema, esse mesmo, sobre o qual defende uma tese fundamentada por argumentos articulados por diferentes estratégias argumentativas. Com relação a esses aspectos de conteúdo, considere as afirmativas a seguir. Então, olha só, nesse texto aqui, ele vai apresentar essas 4 opções, tá? E ele quer saber se estão corretas essas observações, né? Esses destaques que ele faz com relação aos argumentos utilizados no texto, tá? Então, ele diz que o campo semântico usado ao longo do texto aponta como tema. Qual seria o tema? O uso da tecnologia no contexto sociopolítico? Então, aí você vai lá no texto, lê e confere se é isso, entendeu? Na questão 2, na alternativa 2, melhor dizendo, ele se utiliza de felizmente, facilitar, é gratificante. Isso aí, será que sinaliza um posicionamento favorável ao uso de recursos tecnológicos? Facilita, é gratificante, felizmente. Sim, são pontos positivos, né? Então, beleza. Aí, olha a alternativa 3. Para evidenciar o potencial do uso de tecnologia no processo de engajamento social, é empregada a estratégia de exemplificação. Será que no texto ele traz exemplos? Tá? É isso que você tem que observar. Ao ler o texto, você procura. Será que ele apresenta exemplos como forma aí de argumentação? E a última alternativa, no último parágrafo, ao admitir a possibilidade de emprego da tecnologia em prejuízo da sociedade, a articulista ela busca enfraquecer tal argumento por meio da estratégia de contra-argumentação. Pode ser, é possível. E aí a gente tem que ler o texto para a gente poder identificar essa questão, tá? O texto está na página 126 e diz assim: uma revolução em 5 minutos. Eu vou ler um trecho, ok? Usar a tecnologia para construir um mundo melhor tem o seu lado frívolo, mas, felizmente, olha aí o felizmente, também tem um lado bem sério.
principalmente na política. Ó, confirmou a alternativa 1, tá? A tecnologia ela pode ajudar governos a adotar medidas que beneficiam a população. Avanços tecnológicos facilitaram a criação de ferramentas que ajudam não só a promover a cidadania, mas também a vigiar, a reportar e a agir contra a restrição dos direitos civis. Por isso, pode-se argumentar que está cada vez mais difícil manter um governo injusto e cada vez mais fácil se rebelar contra regimes antidemocráticos. Se você quiser monitorar os países onde há desrespeito à democracia, uma das melhores ferramentas é o projeto Chokepoint, inspirado nos... Aí, repara, exemplos, né? Tá trazendo exemplos. Então, deu para perceber que ele apresenta aqui aquelas alternativas que os enunciados ali estão oferecendo pra gente? Quando você tem que marcar lá estão corretas, lógico que todas elas estão corretas, tá? A 1, a 2, a 3 e a 4. Vou só fechar esse parágrafo aqui, né? O Chokepoint.project.net é uma plataforma que expõe o intercâmbio de informações entre países. Se houver uma parada súbita no tráfego de dados, o sistema alerta sobre um provável corte da liberdade de expressão naquele país. Tá? Então ele vem trazendo exemplos, ele vem trazendo palavras sim que são positivas e favorecem. Ele realmente, o tema aí é a tecnologia no contexto sociopolítico. Então, tudo ok, tudo de acordo, letra E, tá? Muito bem. Marca aí a letrinha E como a letra correta e certa. Lá no finalzinho da página 126, temos o início do próximo texto, que é a democratização do conhecimento, tá? A democratização do conhecimento. Em 1988, a Folha divulgou então... peraí. Deixa eu coloquei aqui, né, para você. E aí, só para confirmar, olha só. Tenho aqui as 3 opções, tá? Relacionadas, então, às alternativas que você marcou como correta. Tema, o uso da tecnologia no contexto sociopolítico. Felizmente, facilitar, gratificante, sinalizando um posicionamento favorável. E é empregada aí a estratégia de exemplificação, ok? Número 2, então, relacionado ao texto, a democratização do conhecimento. Outro texto que está na página 126, né? E continua aí na 127, tá? E o que ele quer saber, gente? Ó, dadas as características retórico-composicionais, o conteúdo temático e os propósitos sociocomunicativos, o texto Democratização do Conhecimento, ele pertence ao gênero discursivo. Que tipo de gênero é esse? Você tem que identificar. Será que é um ensaio, uma notícia, uma resenha, uma reportagem ou um artigo de opinião? O que será? Vamos fazer a leitura? Vamos lá, me acompanha aí. Em 1988, a Folha divulgou a então denominada Lista Improdutiva da USP, relacionada à produção científica das universidades. A celeuma provocada pela lista contribuiu para a criação de um programa de avaliação das universidades brasileiras, mostrando que elas precisam prestar contas de sua produção científica. Em março de 1990, controversa medida provisória determinava a extinção da CAPES. O que é a CAPES? É a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do MEC, que fracassou devido à mobilização da comunidade científica. Esses são alguns dos muitos avanços e percalços da educação brasileira tratados no livro O MEC, Pós-Constituição, do professor Célio da Cunha e colaboradores, editado pela Liber Livro Editora em colaboração com a Unesco e a Universidade Católica de Brasília. Célio da Cunha acumula conhecimento e experiência da área em funções da Unesco, tá? O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e universidades de Brasília e Federal de Mato Grosso, há mais de 40 anos.
ele alerta para o fato de que a educação nacional ela precisa se situar acima de conflitos ideológicos e interesses partidários ou de grupos, visando ao futuro das novas gerações. Então ele faz aí um alerta, né, nessa obra. A obra, repara só o último parágrafo. A obra ela está dividida em 11 capítulos nas suas 527 páginas e aborda temas de educação desde os eventos do famoso Manifesto dos Pioneiros de 1932, a Constituição de 1988 e as gestões do MEC de 1988 a 2015. É destinada a pesquisadores da área de educação e demais interessados em entender certos aspectos do sistema educacional brasileiro. Então, o que nós temos aí, gente? Não é um artigo de opinião, não é uma reportagem, não é uma notícia, não é um ensaio. O que nos resta? Repara, a resenha. Ele faz uma resenha sobre uma obra, né? Porque a resenha é isso, né? Você descreve, você analisa uma outra produção textual. Entendeu? Então você constrói a sua resenha, acaba resumindo, né? O que aquela obra, o que aquela outra obra traz ali de informação, tá? Então fica aí para você, ó. Ela é um gênero científico muito usado para produzir materiais de estudo, podendo ter aspectos descritivos ou argumentativos, ok? Anote isso aí que é importante. Tá? Estamos quase terminando. Vamos então para a próxima questão, a última questão aí da página 127. É importante, viu como é importante fazer a leitura do texto? Não adianta você só olhar o enunciado e tentar adivinhar. Faça a leitura com calma, com atenção, e aí sim. Você pode até ler o enunciado antes, que você já tem ideia daquilo que você vai ler com outros olhos, né? Pesquisando, buscando, tentando compreender aquilo que você precisa dar de retorno, de resposta, tá bom? Na página 127, a questão é o seguinte: a análise dos elementos constitutivos do texto e a identificação do seu gênero permitem ao leitor, inferir que o objeto do autor qual é? Qual é o objetivo dele? Então você deduz, tá? A partir da leitura você vai deduzir qual foi o objetivo do autor, ok? Grupo transforma a pele humana em neurônios. Aí começa falando, né? Um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos conseguiu alterar células extraídas da pele de uma mulher de 82 anos sofrendo de uma doença nervosa. É uma doença degenerativa, e conseguiu transformá-las em células capazes de se transformarem virtualmente em qualquer tipo de órgão do corpo. Olha isso, gente, é uma informação? É uma novidade? É algo aí que a ciência está divulgando? Vai prestando atenção, né? Em outras palavras, ganharam os poderes das células tronco pluripotentes, normalmente obtidas a partir da destruição de embriões. Então ele continua falando o método usado na pesquisa, o novo estudo mostra pela primeira vez que é possível aplicá-la a células de pessoas doentes e tal, e aí ele vai, né, apresentando a sua informação. Qual seria então o objetivo desse autor, pessoal? É somente apresentar uma opinião, expor uma opinião, descrever procedimentos de uma experiência, defender a pesquisa e a opinião dos pesquisadores e informar os resultados de uma nova pesquisa feita nos Estados Unidos. Então, uma pesquisa foi realizada, né? Um resultado apareceu. Então, vamos informar? Vamos deixar as pessoas cientes do que está acontecendo? É isso. Letra E. Informar os resultados de uma nova pesquisa feita nos Estados Unidos, ok? Letra E. Marca aí pra gente poder... Estamos indo para o finalzinho, tá? O próximo
enunciado, o texto expressa um posicionamento a respeito do uso da internet e suas repercussões na vida cotidiana. Na opinião do autor, olha aí, mais um texto se referindo à opinião do autor. Esse sistema de informação e comunicação, vamos lá. Você lê e aí você já vai pensando na opinião do autor, ok? Ele quer deixar claro aí o aumenta o número de pessoas alienadas, resolve problemas de relacionamento, soluciona a questão do individualismo, equilibra as interações presenciais, potencializa as características das pessoas. Vamos ler? A internet, ela amplia o que queremos e desejamos. Ó, na primeira frase você já pega. A internet amplia o que queremos e desejamos. Pessoas alienadas se alienam mais na internet. Pessoas interessantes tornam a comunicação com a internet mais interessante. Pessoas abertas utilizam a internet para promover mais interação e compartilhamento. Pessoas individualistas se fecham mais ainda nos ambientes digitais. Pessoas que têm dificuldades de relacionamento na vida real muitas vezes procuram 1000 formas de fuga para o virtual. Aproveitaremos melhor as possibilidades da internet se equilibrarmos a qualidade das interações presenciais na vida pessoal, profissional, emocional, com as interações digitais correspondentes. Gente, logo no início a gente percebe aí, né, que ela potencializa as características das pessoas. Percebeu quando ele diz? Pessoas interessantes vão torná-la mais interessante. Pessoas materialistas se isolam, pessoas... Percebe? Então ele vai potencializando as características de cada um, ok? Tá? Potencializa, acaba revelando o que a pessoa é, né? Vamos lá para sintetizar o assunto. Qual é a estrutura, então, do artigo de opinião? O artigo de opinião, gente, introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Tá? Mesma estrutura da dissertação. Quais são os elementos que constituem a estrutura de uma carta de solicitação? Então, olha só. Carta, gente, tem que ter local, tem que ter data, identificação do destinatário, lógico, né? Vai para quem? Né? Vocativo é como você se reporta, chama, né? Direciona a carta, né? Corpo do texto, despedida, assinatura e o nome do remetente, tá? A argumentação, ela está presente tanto no artigo de opinião como na carta de solicitação. Sim, na carta de solicitação você vai pedir alguma coisa e você vai explicar ali o porquê daquela solicitação. Então você estará argumentando, ok? Tá. Explique então o propósito dos argumentos em cada um desses gêneros. Qual o propósito, gente? Vamos lá. No artigo de opinião, vai defender aí a opinião do autor, não é isso? Deixa eu sair daqui para não atrapalhar você. Olha só. E na carta de solicitação, convence o destinatário a atender o seu pedido e a realizar, então, o feito e aí a necessidade de quem está solicitando alguma coisa, tá? Então é isso, gente. Aqui a gente termina os nossos exercícios do livro 3 até a página 128, beleza? Deu para pegar tranquilinho aí? Espero que sim, tá? Eu volto numa próxima videoaula com vocês com mais exercícios aí sobre os nossos gêneros textuais, tá bom? Fiquem com Deus, bom estudo, tchau, tchau, até mais.